dia. A gente vai estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia, tá bom? E, como sempre, voltados a buscar entender na Bíblia a revelação de Deus, não é? Buscar entender aquilo que Deus sempre revelou desde os tempos, né, de Adão até os nossos dias e sempre vai ser. Então é o mesmo recado, é a mesma revelação. Os homens é que, dentro dos seus limites pessoais, cada um entendeu um pouquinho diferente, um pouquinho, né, com muitas das marcas da sua presença, das suas próprias limitações, mas a revelação é a mesma. Então, Deus revelou a Moisés e a qualquer outra pessoa antes de Cristo exatamente o que Cristo revelou no seu dia a dia, no seu cotidiano e no seu ensino. Exatamente a mesma coisa. Moisés compreendeu diferente a ponto de Jesus dizer, olha, antigamente, né, a gente conhece isso, mas é a mesma revelação e que serve até hoje, é a mesma revelação. A gente pode resumir toda a revelação de Deus numa palavra chamada amor. Amor. Amor para comigo, amor para com os outros, amor para com todos os homens, toda a humanidade, tá? Então esse é exatamente o conteúdo que nós temos estudado, conversado, não é? Quando estamos refletindo sobre a palavra do Senhor. Aqui no versículo de hoje, o Salmo 119, versículo 37, né? Na sequência que nós estamos fazendo de versículo a versículo, o texto bíblico diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Desvia, Senhor, os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Né? Vivifica-me, revitaliza, me dá novo ânimo, me dá nova postura, novo anseio, né? pelos teus caminhos. Na paráfrase terapêutica, a gente pode colocar da seguinte forma: somos muito bem-aventurados, né? Somos muito bem-aventurados, pois o Espírito Santo que habita e dirige a nossa vida, né? Então, é o Espírito Santo que habita em nós e tem guiado a nossa vida, né? Atendendo à graça de Deus, atendendo ao projeto, ao plano de Deus de salvar o maior número possível de pessoas, atendendo a esse projeto, opera em nós o processo da santificação. Lembra da trifunção do Espírito Santo, não é? Convencer, converter e santificar, né? Existem outras funções, viu? E as outras estão muito ligadas a cada uma destas, mas basicamente essas três. Muito bem. Então, que opera em nós o processo da santificação, de fazer-nos parecidos com Jesus. Esse é o processo da santificação. O processo de santificação não é como prega, como vive o paganismo, não é uma pessoa se tornar cada vez mais guru, né? Aquele super religioso, aquele super espiritual, aquele que, né, é o intermediário entre Deus e os homens. Né? Então não é esse o sentido de uma pessoa espiritualizada, de uma pessoa santificada. Tá? É o processo de ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Isso sim, cada vez mais parecido com o caráter, com a vida, com o testemunho, com a maneira que o Senhor Jesus tinha. Tá? Então, de fazer-nos parecidos com Jesus, e assim tem, né, seguindo esse processo, e assim tem cada vez mais nos desviado. Então veja que desviar da vaidade é consequência disso. Nos tem desviado da vaidade ao estar nos vivificando nos seus caminhos. Né? Ao estar nos vivificando, nos dando cada vez mais envolvimento, né? Mais
comprometimento com as suas veredas, com o caminho do Senhor. Aqui diz assim, vivificando nos seus caminhos de amor, justiça e santidade. Esse é o caminho do Senhor. É o caminho do amor, da justiça e da santidade. Tá? Então, é isso que nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. Toda vez que a gente se desvia um pouquinho, sai um pouquinho disso, e saímos muito, né? A gente, então, mostra o quão distante nós ainda estamos de parecer com Jesus. Mas estamos no processo, né? Estamos a caminho disso. Diante disso, aqui tem assim, então, diante dessa verdade, desse conhecimento, o nosso culto é terapêutico, né? Ele é terapêutico e aqui eu apresento 3 aspectos para afirmar exatamente isso. O primeiro é que ele é baseado no amor de Deus, ou seja, estamos focados nesse amor e é a partir desse amor que a gente, né, está atuando para compreender o próprio Deus. Tá? Então ele é baseado no amor de Deus, não no nosso amor, né? Nesse amor falho que a gente tem, nesse amor interesseiro, porque existem 7 tipos de amor no grego, tá? E existem 2 deles que são incondicionais, que são não depende do que vem favorável a você. 2 deles, eu não me recordo agora, mas vai ter oportunidade para a gente conversar. Só sei que um deles é o agape. Tá? Então, esse amor agape, ele ama o outro, independente do que o outro tem a oferecer. Não é sentimento. Eu não espero alguma coisa de lá para amar. Certo? Então, ele é baseado nesse amor de Deus, não é? E não no nosso amor que é falho. O nosso amor, ele é aquele amor que eu amo se o outro me amar. Esse é um amor muito humano, né? Eu amo se ele me amar, se aquela outra pessoa me der motivo para amar. Também eu deixo de amar se ele parar de me dar motivo para amar. Aí é sentimento, eu sinto amor por alguém que eu acho que merece. Tá? Não é esse amor que Deus coloca para conosco. E nem é o que ele planta na gente. O que ele planta na gente é aquele amor que é fundamentado na decisão. Eu decido amar, mesmo que o outro pareça não merecer. Tá? Mas eu decido amar aquela pessoa. É isso que o Espírito tem operado em nós. Segundo motivo para que a gente possa afirmar que o nosso culto é terapêutico é porque nós estudamos esse amor inexplicável. Né? Nós nos debruçamos sobre ele para conhecer melhor ele. E quanto mais a gente conhece ele, mais a gente se apaixona, porque a gente sai do nosso limite. Né? A gente fica na ideia de que esse amor de Deus é aquele amor que está voltado para mim, porque eu mereço, eu sou uma pessoa boa. Né? E para aquelas pessoas que estão próximas de mim e que eu gosto delas também. Então, o amor de Deus é para esses. É para aqueles que pensam e gostam das mesmas coisas que eu penso e que eu gosto. A gente tem essa tendência. Isso é coisa humana mesmo. Esse egoísmo, essa coisa pequena. Né? Mas quanto mais a gente vai conhecendo o amor de Deus, mais a gente vai descobrindo que esses limites são muito maiores. Né? Que essas fronteiras são muito mais largas. E aí a gente vai encontrando pessoas outras que a gente nem imaginava que eram amadas por Deus. Não imaginava. Né? Mesmo que a gente às vezes até afirmava, mas na prática, no nosso dia a dia, a gente nem acreditava nisso. E aí a gente vai descobrindo que as fronteiras ainda são muito maiores. Vão além da nossa religião. Vão além do nosso país. Vão além das pessoas que se dizem cristãs. Entende? A gente vai descobrindo que Deus ama todas as pessoas e ama intensamente cada pessoa, indistintamente. E hoje eu vi uma frasinha que diz assim, mulheres vestidas, né? Mexeu com uma, mexeu com todas e tal. E para Deus é assim, você lembra o que foi que Jesus falou, não matarás? Né? Ele disse, olha, Moisés entendeu que não matarás é chegar lá e matar alguém. Não. Se você guardar uma raiva, um ódio, uma coisa no seu coração contra alguém, você já está matando. É assim que Deus trata, porque ama.
O que quer dizer isso? Se eu maltrato alguém de alguma forma, não preciso chegar lá e falar ou agir, não. Aqui no meu coração, se eu maltrato alguém, eu não maltrato ele, eu maltrato Deus que ama ele. Pergunte a uma mãe. Olha, mãe é muito mais limitado do que o próprio Deus. Mas pergunte a uma mãe o que é que ela sente quando ela sabe que alguém tem uma coisa para fazer ou agir ou tem algum rancor contra o filho dela. Você pode encher ela de dengo, você pode encher ela de elogios. Para ela não significa nada. Ela está preocupada com o filho dela. A mesma coisa, ou muito mais do que isso, é Deus. Se você tiver uma coisa aqui contra alguém amado por Deus, você não ofende aquela pessoa, ela nem fica sabendo, mas Deus se sente ofendido. Entendeu? Então, é nesse sentido. Veja que quanto mais a gente vai conhecendo esse amor dele, mais as nossas fronteiras crescem, vão além, porque você descobre que é muito, muito mais gente do que você imagina que está sendo alvo desse amor que Deus tem para com cada um de nós. Tá? Feriu um, feriu todos, feriu Deus. Porque Deus ama a todos. Tá? Então, esse é a questão do estudando. E por todo mundo, né? Então, esse é o terceiro motivo porque que o nosso estudo, o nosso culto, ele é terapêutico. Porque ele está baseado nesse amor, na confiança, na certeza da verdade e da ação desse amor. Muito bem. Vamos falar aqui rapidamente sobre a casa de apoio. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Ok, já coloquei. Então, sobre a casa de apoio. A casa de apoio, ela é uma das maneiras de adoração a Deus, tá? É uma das maneiras de verdadeiro culto a Deus. Existem muitas maneiras. Na hora que você dá um sorriso para alguém, um vizinho, um parente, um amigo, um familiar, uma pessoa desconhecida, na hora que você dá um bom dia, um sorriso, uma mãozinha, né? Saudando aquela pessoa, você já está cultuando a Deus. Você está dando a Deus, né? A alegria de ver pessoas amadas dele, não é? De alguma forma demonstrando carinho, respeito, gentileza para com o outro. Então, dentro desse aspecto, e isso que eu estou falando é mais importante do que ficar bajulando ele, né? De que ficar dengando, de que ficar elogiando. Quem precisa de elogio, na verdade não existe, mas quem, né, dentro da teologia precisa disso é o Deus pagão, é o Deus que não existe. Porque enquanto tiver gente dengando, bajulando e fazendo essas coisas com ele, ele vai existir. Entendeu? Ele vai existir. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele não precisa disso. O que ele precisa dentro do projeto de salvação dele é que eu seja luz, não um bajulador, não um dengador, mas que eu seja luz para o mundo e que eu seja sal da terra. Esse é o verdadeiro culto, né? A verdadeira adoração ao Senhor. Tá? Então, dentro disso é que a gente então vê a questão da ação que a casa de apoio, por exemplo, dá para ser bênção na vida de pessoas. Né? Então, enquanto prestamos cultos, elogios, né? Aquela coisa, cantando, orando, não sei o quê, né? Enquanto a gente fazemos essas coisas, porque nos disseram que isso é que é o ideal para o culto a Deus. Né? Enquanto fazemos isso, pessoas são atendidas em suas carências naquela casa. Pessoas, muitas pessoas. Né? Familiares de hospitalizados são acolhidos ali. Okay? Naquele lugar. A casa de apoio está fazendo o que Jesus fez e que Jesus faria. Né? Não somente repetindo eu amo, eu amo, eu amo, mas agindo como alguém que ama. Tá bom? Então, a casa de apoio tem essas características. Isso é o melhor culto a Deus. Tá? O servir ao outro, o atender ao outro, o estar de mãos estendidas ao outro. Esse, né? Ser luz, ser sal, não esqueçamos disso.
Isso valida o nosso culto elogio, não é? O culto elogio, ele pode até ficar sem haver, mas contanto que a gente seja luz e sal. E se a gente faz o culto elogio, ele só vai ser validado se a gente for luz e se a gente for sal neste mundo. Tá? Falando sobre a ceia do Senhor. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana e é fundamental, não é, fazermos exatamente isso, de estarmos relembrando, porque essa foi a função, essa é a responsabilidade da celebração da ceia. É de que os cristãos possam, não é, estar sempre relembrando esse momento. Por que é preciso relembrar? Porque nós somos pessoas muito deficientes. Né? Primeiro, temos facilidade de esquecer, uma facilidade enorme. Mas não é esquecer somente o evento, é esquecer a importância do evento, que aí é pior ainda, entendeu? Então, é importante que a gente esteja lembrado do porquê que Cristo veio ao mundo. Para quê? Qual o objetivo? A ceia do Senhor lembra exatamente isso. E é preciso que a gente esteja sempre relembrando, né? Relembrando, porque esse amor de Deus, não é, se concretizou, se encarnou para que pudesse acontecer do jeito que aconteceu e para benefício, não é, de todos nós, tá? Então, simbolicamente, é um memorial, tá? Comemos o corpo de Cristo é uma maneira, é uma expressão daquela época, não é, de você participar daquilo que ele fez, não participar somente assistindo, mas é participar se beneficiando com aquilo que ele fez. Então, a maneira que pode se pensar nisso é o comer, né? Então ele usa isso lembrado através do pão, e o beber, que é lembrado através do vinho, tá? Nem batismo, nem ceia salvam. Ninguém vai para o céu e ninguém vai ser salvo porque foi batizado um dia ou porque participou de ceia, tá? E vai ter muita gente que vai ser salva, muita gente que vai ser salva, muita gente, muita gente que vai ser salva sem nunca ter participado de ceia, né? E sem nunca ter sido batizado. Então não é o batismo e a ceia que vão fazer a diferença. A ceia e o batismo é apenas um instrumento, um lembrador, um memorial para dizer, né, de alguns aspectos importantes na vida cristã. Então devemos ser gratos a Deus sempre pela morte de Jesus, não é, em nosso lugar. Hoje, apesar de sermos pecadores, não temos pecados. E é preciso lembrar sempre disso, não temos pecados porque Jesus assumiu e perdoou todos os nossos pecados ali na cruz. Tá bom? Ok. Vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos agora em Colossenses, deixa eu botar aqui o número 4. Colossenses 4. Tá? Estamos começando Colossenses 4. Apesar de estarmos começando Colossenses 4, o versículo 1 ainda está ligado ao capítulo 3, porque lá nós tivemos uma orientação para as esposas, orientação para os maridos, orientação para os filhos, orientação para os pais, orientação para os servos, para os escravos, para os empregados, para os explorados, né? Então, olha, veja que quando fala explorado, vai muito mais além do que escravos, né? Que são escravos de maneiras diferentes. Então, para os explorados, ele diz assim, olhe, atuem como se estivesse atuando para o Senhor, não para homens, porque eles são injustos, eles são exploradores, entendeu? Não são humanos, são extraterrestres aí que vieram para explorar, para tirar o sangue a favor dos interesses deles. Mas não trabalhem. Olha só, né? Isso é dar a segunda face. Isso é dar a outra face. Isso é andar a segunda milha. Ele diz assim, mas não trabalhem como se fosse para eles. Trabalhem como se fosse para o Senhor. O Senhor saberá recompensar vocês. Entendeu? Então, isso é a orientação lá no capítulo 3. Aí vem agora o capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim, vós, senhores, donos de escravos, exploradores,
né? Dai a vossos servos o que é de justiça e equidade. Quem serve a Mamon não consegue servir ao Senhor. Tá? Então veja, dê a eles o que é de justiça e equidade. Mas como? A cabeça que nós, não é somente eles não, nós temos, é a cabeça do ser humano. É assim, se eu tirar do meu, eu vou perder. Então eu não vou tirar do meu. Né? Eu tenho que arranjar um jeito para dar para ele, para que ele, né, receba, mas do meu não. É totalmente diferente da experiência de Zaqueu. Né? Totalmente diferente. Então, vós, senhores, dai a vossos servos, aos vossos escravos, aos vossos explorados, aos vossos trabalhadores, né? O que é de justiça. Mas não é justiça humana também não, que a justiça humana ela é injusta. Ela é uma lei do cão, ela é injusta. Tá? Quer dizer, injusta para quem precisa de justiça. Né? Então, ela é injusta. A ideia dela é criar. Vamos, só um exemplo da questão dos índios. Os índios estavam aqui, veja só, vamos nos colocar no lugar dos índios. Né? Os índios estavam aqui, esse continente era deles. Aí vieram os europeus. Né? Era tudo nosso aqui. Aí vieram os europeus, invadiram, trazendo armas, matando gente, perseguindo gente, escravizando gente, né? Eles entraram, tudo cristão, viu? Tudo cristão, tudo era do cristianismo. Entraram e fizeram tudo isso aqui contra nós. Aí, depois que eles fizeram tudo isso, que mataram, escravizaram, fizeram, né, tudo isso em cima da força, usando armas, aí o que é que eles fizeram? Disseram que se organizaram e criaram leis. A partir de hoje, ninguém pode matar. Quer dizer, depois que eles já mataram todos para favorecer os interesses deles, aí agora eles colocaram a lei. A partir de hoje, ninguém pode matar ninguém. E quem matar vai não sei o que lá, papapá, né? Essa coisa toda. Depois que já fizeram. Aí, depois que tomaram também as terras, né? E fizeram lá os latifúndios dele, porque a própria Portugal dividiu o país em capitanias, né? Era tudo de Portugal. Os índios, índio não era dono de nada, né? Então dividiram, né? Tudo. Que se fizesse isso com os portugueses, não, isso é injusto, gente, porque o uso capião, nós já usamos isso aqui há muitos séculos, isso aqui é nosso. Não, mas aí é conversa fiada. Cristãos fizeram isso. Né? Aí dominaram tudo, dividiram, tudo, como fizeram também na África. Né? Os países cristãos lá da Europa se reuniram, dividiram a África em pedaços e agora cada um tinha seu território. E lá já tinha gente morando lá que era dono, mas eles tinham a arma, né? Eles tinham o ódio, eles tinham a ganância, então eles se sentiam donos de lá. Como também Portugal do Brasil, né? Nessa coisa toda. Todo mundo cristão, viu? Estamos falando de gente que fez tudo isso em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Aí colocaram, depois que eles tomaram as terras, que eles construíram, usando armas, usando ódio, até usando também religião, né? Fizeram tudo isso, aí criaram as leis. A partir de hoje, ninguém pode invadir terra de ninguém. Depois que eles já invadiram a terra dos outros. Dá para entender o que é que eu estou falando? A coisa é mais grave do que a gente pensa. Aí hoje a gente está brigando para dizer aos índios que eles não podem invadir, que a gente pode invadir as terras deles, mas eles não podem invadir a terra da gente. Se é que a gente tem terra aqui. Eu estou falando como se eu fosse, né, europeu. Né? Essa coisa é o cristianismo. Agora me diga uma coisa. O mundo seria bem melhor sem cristianismo. Bem melhor. Porque essa coisa que está aí, isso é o mal do mundo, é um câncer. Nós somos o câncer desse mundo. O mundo seria pacífico, em paz, se a gente não existisse. Já pensou nisso? As guerras, quem fazem são os cristãos.
A gente fala mal porque tem toda uma propaganda, né, contra os muçulmanos, não sei o quê. Mas os muçulmanos têm ódio justamente de nós cristãos, porque nós é quem primeiro fomos lá para matar eles. Né? Então, essa é a situação, tá? Então, vós, senhores, dai a vossos servos o que é justo e equidade. Impossível. Isso aqui está no texto, mas é impossível, porque quem serve a Mamon não pode, não consegue servir ao Senhor Deus nessas coisas. Mamon é mais poderoso no coração de pessoas que não têm Jesus. Tá? Sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Para eles, tanto faz. O Deus dele é Mamon. Isso aqui é uma coisa sem importância. Eles não estão preocupados com isso, não. Até tem nós, cristãos, para defendê-los. Né? Onde é que você escuta aí as pregações de Tiago? Falando, olha, exploradores, vocês que são cristãos. Olha, quem é o pastor que tem coragem? Quem é o líder religioso que tem coragem de fazer isso? Até agora eu só encontrei padres que têm coragem. Porque os pastores evangélicos não. Porque os pastores evangélicos, nós, pastores evangélicos, somos sustentados por essa gama de gente que enriquece ou que ganha dinheiro explorando os outros. Como é que a gente vai falar mal desse povo? Grave, né? Esse é o cristianismo que a gente tem por aí. Tá? Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Bom, a gente pode, eles podem até saber disso, mas isso não faz diferença nenhuma. Eles vão continuar fazendo e sendo o que são, e até mesmo usando o nome de Jesus, o nome de Deus, tá? E nós vamos continuar dizendo para ele, oh, Deus abençoa, como Deus abençoa fulano. Ele está enriquecendo, ele está ficando cada vez mais rico. Não é Deus abençoando, é ele explorando as pessoas que ele está explorando para poder tirar delas a riqueza que eles estão acumulando. Tá bom? Muito bem, isso é Colossenses capítulo 4. Aí amanhã a gente começa, estando aqui, né? A gente começa então o que é colocado aqui nesse capítulo como outras instruções. Outras instruções, tá? Muito bem, vamos aqui na sequência. Eu vou dar uma opinião, uma coisa que eu queria chamar a atenção hoje. Na verdade é algo, eu estou fazendo um estudo, fui levado a fazer, até para responder a alguém, eu fui levado a fazer um estudo sobre cristianismo e Hitler. A história, né? O envolvimento do cristianismo com Hitler na época dele, né, ali. Então, dentre os textos, né, que eu encontrei para ajudar nessa pesquisa, nesse estudo, eu vou ler para vocês aqui uma declaração dos protestantes, dos evangélicos lá na Alemanha na época dele. Tá? Isso aqui foi escrito em 1939, mas já era do espírito, né, dos evangélicos antes. Como ele, em 1939, ele declarou a guerra contra a Polônia, então os cristãos, as entidades, né, muitos cristãos foram contrários, mas as entidades cristãs, as denominações cristãs do cristianismo, né, inclusive o catolicismo também, né, o catolicismo não entrou nessa declaração que eu vou falar aqui, mas ela apoiou. Tá? Mas essa declaração foi colocada como sendo a oficial dos evangélicos da época. Presta atenção no que foi dito aqui nessa declaração. Isso eu coloquei como um mau exemplo dos protestantes. Aliás, nós estamos repletos de maus exemplos, viu? Desde na época de Paulo, depois vem a Idade Média, a Idade Moderna, aqui a Idade Contemporânea. Olha, é um absurdo. A gente acho que nem o inferno suportaria esse cristianismo que tem aí. Nem o inferno suportaria. Entendeu? Mas vamos ver aqui. Eles colocam assim: a declaração pública dos luteranos favoráveis a Hitler e às suas guerras. Presta atenção à declaração. A Igreja Evangélica Alemã se mantém
em perfeita solidariedade com o destino do povo alemão. Não tem compromisso com Jesus. É o compromisso com a história, com o destino do povo alemão. A igreja acrescenta às armas de aço, veja só, vou repetir. A igreja evangélica acrescenta às armas de aço, né? As armas, né? Os canhões, os aviões, as armas de aço, né? Ela acrescenta as armas invisíveis da palavra de Deus. Entendeu para entender? Nós, evangélicos, vamos juntar as armas mortais que matam pessoas, que foram inventadas e criadas para matar pessoas. A gente vai juntar a essas armas as armas invisíveis da palavra de Deus. Unimos-nos, os evangélicos falando, unimos-nos assim, nesta hora, ao nosso povo. Numa prece, oração. Num fervor, vamos falar assim, né? Num clamor, essa é a ideia. Numa prece pelo nosso Führer, pelo nosso Messias, pelo nosso enviado de Deus, que era Hitler. Tá? Olha, unimos-nos assim, nesta hora, ao nosso povo, numa prece pelo nosso Führer e pelo Reich. Reich era o Império Alemão. A importância do povo alemão, né? Por todas as forças armadas. Olha, vamos estar agora em oração, vamos orar. Essa semana eu recebi um vídeo com um monte de gente ali na esplanada da coisa lá de Brasília, tudo ajoelhado, implorando a Deus, orando a Deus. Muito bem, nós vamos nos unir numa prece pelo nosso Führer e pelo Império, pelo Reich. Vamos orar também por todas as forças armadas. Presta atenção. Por todas as forças armadas e por todos aqueles que cumprem o seu dever com a pátria. Não com Deus, não com Jesus, com a pátria. Eles vão matar muita gente e nós vamos orar para que eles sejam vitoriosos. Não está escrito aqui não. Eu estou interpretando o que eles estão falando. Nós vamos nos juntar as armas espirituais com essas armas de aço. Elas vão matar muita gente. E nós vamos estar orando para que eles sejam vitoriosos. Isso aqui são os evangélicos da Alemanha. É isso que nós somos. Isso aí. É isso aí que o mundo vê na gente. O mundo que Deus ama e que quer salvar, olha para a gente e vê isso aí. É por isso que hoje na Europa, os dois grupos que mais crescem, e crescem muito, porque são os grupos que mais, por exemplo, o crescimento maior é deles no mundo todo. Veja só, na Europa, esse ódio pelo cristianismo levou a Europa a crescer esses dois grupos. O crescimento deles, que é geométrico, um crescimento geométrico, não é maior do que o crescimento do cristianismo. A religião muçulmana está crescendo, já tem tempos, viu? Desde a Segunda Guerra Mundial, por causa disso. Por causa desse testemunho. Não é? Não somente essa declaração, não. Porque houve mesmo um abraço nosso com Hitler. E é importante, na pesquisa que eu estou fazendo, eu vou talvez falar outras vezes, na pesquisa que eu estou fazendo, eles já sabiam. A gente pensa que aquilo que Hitler fazia com os judeus era escondido. Não,
Os cristãos sabiam e apoiavam. Entendeu? Então, então esse ódio que foi desenvolvido lá na Europa contra o cristianismo tem levado os muçulmanos a um crescimento maior. As pessoas estão se convertendo mais ao islamismo do que ao cristianismo, e tem levado também o ateísmo. A gente pode, com o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade, dizer, não, é problema deles. Eles querem ir para o inferno. Não. Não. A culpa é nossa. E eles estão fazendo isso porque nós demos um mau testemunho a eles. Então a culpa é nossa. O sangue deles está na nossa mão. Não é problema deles, é problema nosso. Nós é que demos um mau testemunho com declarações e os apoios. Tem mais coisas que os cristãos fizeram naquela época, tanto católicos, muito mais protestantes, viu? Muito mais evangélicos, até porque 2/3 da Alemanha naquela época era evangélica, protestante. 2/3. E 1/3 era católico. Então, está mais sobre os nossos ombros esse problema. Muito bem. Dito isso, esse aqui foi o nosso comentário para hoje, né? Deixa eu ir aqui para o Facebook. Vamos ver o que tem no Facebook para a gente fazer alguns destaques, tá? Vou colocar aqui os temas, né? Sempre aqueles temas que podem ficar disponíveis para as pessoas poderem responder ou perguntar, ou então qualquer outro tema que as pessoas queiram, né? A gente tendo a oportunidade, a gente conversa um pouquinho sobre eles. E aqui tem temas para amanhã, eu já coloquei, e a imagem aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui essa imagem aqui atrás, que ela por si já é um grande recado, né, para nós hoje. Deixa eu tirar aqui a minha presença. Aqui está. Essa aqui é uma imagem que lembra a celebração da ceia. Jesus e os apóstolos, né, reunidos ali naquele local, realizando a última ceia. E aí Jesus aproveita uma prática que seria comum, que é jantar juntos, comer juntos, né? Jesus então coloca agora um significado para que pudesse isso ser repetido na convivência das igrejas, né? Dos cristãos que viriam depois dele. Então está aí, essa imagem lembra exatamente essa situação. Vamos aqui para as postagens. Deixa eu colocar aqui a imagem do... Isso aqui eu tenho que atualizar a página. Deixa-me ver. Pronto. Está atualizando a página. E aqui está o culto de hoje, né? Então tem aqui... Pronto. O culto de hoje. Temos aqui uma curtida, né? A irmã Ivete Espíndola. Muito bom dia, querida. Muito bom dia. Prazer em sempre cultuar com você por perto, viu? Então, a irmã Ivete. Aqui tem alguns comentários que eu coloquei, que ela também colocou aqui, ela anotou. E o dia de hoje. Vamos ver aqui o dia de hoje. O mês a gente já sabe, é o mês amarelo, é o mês verde e é o mês vermelho. Tá? Então, é o mês pela atenção ao suicídio, pela atenção à doação de órgãos e pela atenção ao coração, à saúde do coração. Tá? E o dia 5 é o dia da raça brasileira. É o dia do irmão, né? O irmão familiar. É o dia do oficial de farmácia. É o dia do farmacêutico, que também, não sei se tem alguma diferença do oficial de farmácia com o farmacêutico, mas é o dia do farmacêutico também. É o dia da justiça, é o dia do oficial de justiça, é o dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística, tá bom? É o dia mundial da Amazônia, o mundo acabou com as Amazônias deles, né? Tudo
por causa da ganância. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então eles acabaram com tudo. Está tudo acabado aí. Todos esses transtornos que eles estão sofrendo mais, não é? É consequência da ganância deles. Não digo de todos que estão sofrendo, mas de muitos que nem sofrem por causa disso, porque quando eles sabem se proteger, eles se protegem muito bem contra essas coisas todas. Quem sofre é a raça, a pobreza, né? Esses sofrem. Mas eles não, eles sabem se proteger, eles moram muito bem, né? Muito bem protegidos, mas a ganância deles é que fez tudo isso, né? Essa crise toda. E aí a televisão, que pertence a eles de alguma forma, a televisão chega lá e diz que a culpa é nossa. Olha, tudo isso que está acontecendo aí, a culpa é nossa. Os animais, ontem eu vi uma reportagem sobre os animais que, né, estão em extinção, não sei o quê. A culpa é nossa, não é da ganância deles, não é da ganância do capitalismo, não. Ninguém pode falar mal do capitalismo, porque é grana. A televisão, tudo depende dele. Tudo, a imprensa, as informações, tudo depende dele. Então quem vai falar mal? Aí quando você vê lá as reportagens, né? É culpa nossa. Nossa? Eles estão acabando com tudo, estragando tudo, fumaçando tudo, matando tudo, para poder enriquecerem muito, e estão super ricos, lotados de dinheiro, e a culpa é nossa. Quer dizer que na hora de dividir a culpa, né, dividir o lucro, não, o lucro todo é deles, mas na dividir a responsabilidade é nossa. É culpa minha. E eles cada vez mais ricos por causa dessa exploração e dessa ganância. Então, é passada essa informação. Gente, vamos cuidar mais do meio ambiente. Gente, vamos gastar menos, não sei o quê. Mas ninguém fala para eles acabarem e diminuírem a ganância deles. Aí a culpa também é dos governos, né? Porque os governos permitem. As leis que o governo que eu estou falando não é só o executivo, não, é o legislativo, não. As leis estão aí favorecendo eles. Não tem nada, porque eles são benéficos para a nação, porque eles produzem emprego, porque eles produzem não sei o quê. Entendeu? Então, eles criam o problema e a gente é que paga o pato. A culpa é nossa. Veja como é que trabalha a alienação, viu, queridos? E nós ficamos com a consciência pesada que a culpa é nossa. Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Porque eles sabem que no dia que acontecer alguma coisa ruim com eles, já aconteceu com o pessoal todo, com todo mundo. O mundo todo já está sofrendo, então aconteceu com eles porque já aconteceu com todo mundo. Mas eles continuam na ganância. Entendeu? Na vontade de continuar explorando ao máximo. Pensa que eles vão diminuir o fumacê deles? Não, vão continuar fazendo. Eles podem até arranjar outro jeito de fazer fumacê, mas diminuir a produção, não. Isso aí, nem pensar. Eles não podem, né, ter o prejuízo de ganhar somente por mês 50 bilhões. Eles não podem ter o prejuízo de ganhar menos do que isso por mês. Uns filhos do cão, e que nós apoiamos eles. E a gente chama eles de abençoados, bem-aventurados, porque são ricos. Muito bem. Então, divulgação da fibrose, Mundial da Amazônia, internacional pelo esforço de maior controle da ONU sobre o conflito entre as nações. A ONU e nada é a mesma coisa, a ONU não faz nada, né? A ONU só é boa para reclamar quando as coisas é contrário ao fraco. Então, se uma coisa for favorável ao rico, aos países ricos, aí ela faz de conta que não está vendo, ela faz um reclamezinho, mas fica por isso mesmo, né? Mas na hora que a coisa é contra o fraco, né, para prejudicar o fraco, né? Aliás, quando a coisa é para prejudicar o rico e favorecer o fraco, aí ela reclama, ela diz que é isso, que é aquilo, que é aquilo. A ONU faz o que a Babilônia do cristianismo joio manda, porque é quem paga melhor a ela e está lá dentro do país deles, então ela está lá para serviço dela. ONU, OEA, essas coisas, esses organismos todos funcionam
em função do capital. Muito bem, aqui tem a entrevista de ontem, né? Uma entrevista que nós tivemos ontem com o Adson, tá? Com o Adson, sobre família. Aqui tem sobre a saúde, péssimos hábitos à saúde, isso tem a ver com mordomia do corpo. Os 10 piores pecados para a Bíblia, né? É um estudo na Bíblia sobre isso. Os 10 maiores ensinos no Sermão do Monte, né? É outro estudo. Aqui tem algo que eu até já passei aqui, deixa eu ver se o horário permite. Deixa eu passar aqui para você ter uma ideia da beleza do recado desse rapaz, né? Já passei aqui, tá? É só para a gente conhecer melhor a respeito disso. Deixa eu colocar aqui o som. Deixa eu preparar tudo aqui, tá? Deixa eu aqui, eu boto aqui. Eu tenho que botar aqui esse som para funcionar. Deixa eu ver aqui. Perdoe a mim, perdoe os crentes. Realmente. Olha lá. Deixa eu ver se dá para ouvir. Se você não é crente, não é evangélico, escute o que eu vou lhe falar agora. Perdoe a gente. Perdoe a mim, perdoe os crentes. Realmente, a gente é muito orgulhoso, a gente acha que é melhor do que vocês às vezes. A gente acha que vocês vão para o inferno e a gente vai para o céu só porque a gente vem à igreja, apesar da Bíblia nunca ter falado que é isso que garante que a gente vai subir. Perdoa a gente por ter julgado vocês pelas coisas que vocês fazem, e às vezes a gente faz pior só que escondido e ninguém sabe. Perdoe muito a gente, tenha misericórdia, porque em vez da gente se colocar no lugar de vocês como o básico da empatia, da inteligência emocional, dos frutos do Espírito nos aconselha, a gente prefere julgar, apesar da Bíblia falar para a gente não julgar uns aos outros. Perdoa a gente por achar que quando a gente se conversa, a gente pode olhar vocês de cima e falar lá, tá lá no mundo, tá perdidão. Mas eu quero te pedir uma coisa, por favor, não deixe que um crente seja um impedimento de você conhecer a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Vamos seguir aqui né? Olha, era para a gente realmente andar envergonhado pelas coisas que a gente tem sido, que a gente tem dito e que a gente tem feito, né? Neste mundo. Era para a gente andar realmente envergonhado. Isso que ele está fazendo aí era para a gente fazer todos os dias. Pedir desculpas. Meus familiares, me desculpem pela minha arrogância. Vizinhos, me desculpe pela minha prepotência, pela necessidade que eu tenho de julgar vocês. Amigos, mundo, me perdoe. Era para a gente andar o tempo todo fazendo isso, porque, olha, somos intragáveis. Intragáveis. Deus, com a sua misericórdia, é que tem usado pessoas intragáveis para fazer a sua obra. Somos intragáveis. Muito bem. Vamos ver aqui. Então, aqui é o culto de ontem, né? O culto de ontem. Nós temos aqui 4 curtidas. Aqui tem a irmã Luceni França, Ivete Espíndola, Marcos Souza e Joselma Neres. Tudo gente boa, né? Gente maravilhosa. E louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Existem outras pessoas que assistem e não curtem, ou existem pessoas que assistem em outros canais. Nós temos essa atividade, nós temos no Instagram, temos no YouTube, né? Então são lugares também onde tem essa programação e pessoas assistem. Tá? E a gente tem sempre escutado ótimas referências, palavras, né? Alguns até confundem, né? As coisas que a gente diz, porque já está inclinado a pensar uma coisa e aí se assusta com outra, coisas assim, mas tudo é muito normal, muito natural que aconteça assim mesmo, tá? E aqui, deixa eu ver se tem algum comentário ou alguma questão para a gente conversar aqui por aqui.
Não. Ok. Não temos, tá bom? Então vamos. Deixa eu tirar aqui, a gente vai para o nosso momento de oração. A gente vai orar. Tira aqui e vem para cá. Vamos para a oração. A nossa oração. Deixa eu pegar aqui, colocar esse esboço aqui no comentário do culto. Então vamos orar. A gente vai orar agora agradecendo a Deus pelo domingo, tá? E que Ele nos lembre, né, que o domingo esteja sempre nos lembrando que há um Deus que nos ama e que ama também todo mundo com igualdade e equidade. Amado Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo que ele significa e obrigado pelo que ele nos lembra. Muito obrigado porque Tu, Senhor, é o nosso Deus, porque Tu tens sido, Senhor, o nosso amparo, a nossa direção, a paciência que cuida de nós, enfim. Muito obrigado por tudo isto, obrigado pela ação do Teu Espírito e pedimos, ó Deus, que tudo isso possa continuar trabalhando no nosso coração para entendermos o Teu imenso amor, não só com a gente, mas nem só com as pessoas que estão próximas ou que parecem com a gente, mas o Teu imenso amor até com aquelas pessoas que são totalmente diferentes da gente e que Tu amas intensamente essas pessoas. Nós Te pedimos e agradecemos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos aqui para esse lembrete, né? Hoje, 10h30, vamos ter um resumo, um comentário, alguns comentários sobre o culto e a escola dominical que vamos ter aqui em família. Aqui temos o link 10, 11 e 12 da descrição desse culto, que fala sobre a casa de apoio. Tem o link 3, né, o link 3, que fala sobre os vários vídeos, estudos que temos já distribuídos na internet. São muitos vídeos e com muitos ensinos interessantes. E amanhã a gente vai estar conversando sobre orientações bíblicas a líderes espirituais, tá bom? Entre outros assuntos que a gente vai tratar no culto matutino de amanhã, tá bom? Hoje é domingo, então é um ótimo dia para repensar sua vida com Deus, tá? E oferecer-se para ser bênção aos outros indistintamente. Seja um instrumento de valorização das pessoas. E na sua rede social, divulgue: só o Espírito Santo convence, converte e santifica. Só Ele, mais nada e mais ninguém, tá? Ok, deixa eu ver aqui, tá aqui. A gente vai então se despedindo e a gente vai colocar aqui uma musiquinha e se despedir nesse momento, tá? Deus abençoe.